Olá, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, mais uma vez eu, Pastor Medeiro, preparei para você aí mais um esboço de pregação. Esboço contendo 4 tópicos apenas, claro, com tema, texto básico, os 4 tópicos e, claro, a conclusão. Se esse tipo de conteúdo é relevante para você, verifique se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe aquele like, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas também possam ser ajudadas por esse esboço. O intuito do nosso canal é ajudar você que está sem tempo para preparar aquele esboço, né? Dia a dia corrida, aquela correria do dia a dia, eu sei como é que funciona isso como pregador. E até você também que talvez é um pregador iniciante, está com dificuldade de preparar o seu esboço, esse esboço aqui vai te dar uma base aí mais ou menos, né? Para você fazer mais ou menos semelhante à forma que eu faço aqui. Você pode acrescentar e ampliar através desse esboço, vai te dar novas ideias, tá bom? Bom, e hoje o esboço é sobre Obed-Edom, a Arca de Deus na casa de Obed-Edom, tá bom? Vamos usar a tela do nosso computador e você vai acompanhar aí da sua casa. Vamos então para a tela do nosso computador. Temos então aqui o texto básico, está lá em 1 Crônicas, capítulo 13, verso 14, que diz assim: Assim ficou a Arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa. Olha só. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tinha. Qual é o tema da mensagem que eu tirei? O poder da presença. Veja bem, então, após a leitura do texto, apresentar a temática para os seus ouvintes, fazer agora uma pequena introdução. Vamos então para a introdução. Observamos que por causa a arca na casa de Obed, Deus o abençoou sua vida e tudo que tinha. Com isso aprendo a importância da presença de Deus em nossa vida. Voltando aqui para mim, claro que antes de você preparar um esboço, não tem como fugir disso. Tem que orar a Deus. Pede ao Espírito Santo, que é o inspirador da Bíblia Sagrada, vai te dar a direção de um texto, do texto que você quer trabalhar. E você então pega aí alguns livros, né, alguns comentários bíblicos, alguns... É bom o pregador ter a sua biblioteca, tá bom? Na medida do possível. Se não tiver, vai no celular, mesmo lá no Google, enfim, pesquisa alguma coisa a respeito desse assunto de Obed-Edom, sobre a Arca da Aliança, e você vai anotando no seu caderno, como eu faço, monta o quebra-cabeça e ali você faz então o seu sermão. Ore a Deus, depois do sermão estar pronto, antes de subir na tribuna para ministrar a palavra, precisa apresentar esse esboço para Deus, para que o Espírito Santo possa te ajudar a você pregar usando o seu esboço, tá bom? Então vamos lá. Depois que você fez a leitura do texto, depois que você apresentou para a igreja o tema, né, o poder da presença, faz uma pequena introdução de 5, no máximo 7 minutos, resumidamente sobre a Arca da Aliança. Eu sei que o assunto da Arca da Aliança é muito extenso, mas tenta resumir o máximo. Não entrega todo o ouro logo na introdução, tá bom? Esse aqui é um segredo para você tomar a atenção do seu público. Após isso, então, você pode partir para os tópicos. Vamos para o primeiro tópico, então, desse esboço? Primeiro tópico desse esboço, ponto 1. Não perca a presença. Observamos no contexto de toda a história sobre a Arca da Aliança que, após ser roubada pelo inimigo, a mesma ficou por muitos anos longe de Jerusalém. E o povo perderam várias guerras por estar sem a arca no lugar onde nunca deveria ser tirada. Com isso eu aprendo que a arca representava a presença de Deus no meio do povo. E sem essa presença, geralmente seria impossível o povo vencer suas guerras. Olha só o resumo. Sem a presença de Deus em nossas vidas, dificilmente vamos vencermos as nossas guerras. Olha o primeiro ponto que eu coloquei. Não perca a presença. Se você for estudar todo o contexto histórico sobre a Arca da Aliança, onde os filisteus roubaram, né, tomaram a Arca da Aliança, Deus ali colocou praga, doenças, aonde estava a Arca da Aliança, né, no meio do arraial do adversário, enfim. Então você procura entender um pouco sobre a história da Arca da Aliança, e nós sabemos que a Arca da Aliança, quando ela foi roubada de Jerusalém, ela ficou muitos anos, até há mais de 20 anos, né, anos e anos, longe de Jerusalém. Jerusalém ficou sem a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança era um objeto muito precioso para o povo de Israel, que representava ali a presença de Deus. Então observamos na história, no contexto do povo de Israel, que eles venceram muitas guerras, venceram muitas batalhas porque não tinha a Arca da Aliança, ou seja, não tinha a presença de Deus, né, que representava
figurativamente pela Arca da Aliança. Então, qual é a aplicação que eu fiz aqui nesse primeiro ponto? Se nós não tivermos a presença de Deus, dificilmente nós vamos vencer as nossas guerras. Nós vamos vencer as nossas próprias guerras que estão dentro de nós. Só vamos vencer as nossas guerras, vencer a nós mesmos, quando nós temos a presença de Deus, que aqui aponta através da arca, tá bom? Então você pode ampliar a cada ponto do esboço, você pode ampliar aqui é apenas uma ideia para te dar uma motivação para você começar a aprender, preparar os seus próprios esboços, tá bom? Vamos lá então. Vamos então partir para o segundo tópico desse esboço. Tópico 2. Vença o pecado por causa da presença. Observamos que muitos na Bíblia Sagrada venceram grandes gigantes, porém perderam para o pecado. Como, por exemplo, Sansão venceu 1000 filisteus, porém perdeu sua guerra para Dalila. Outro exemplo, Davi venceu o urso, leão e etc. Porém perdeu sua guerra pela cobiça em Batseba. Com isso, aprendo que devemos tomarmos cuidado com o pecado. Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Ou seja, nesse ponto 2, o que eu estou dizendo? Vença o pecado por causa da presença. Ou seja, só vamos vencer, como eu disse, as nossas guerras através da presença do Espírito Santo. Observamos bem que muitas pessoas aqui, de 2 exemplos de Sansão, Sansão, por exemplo, Sansão ele venceu grandes gigantes. Sansão conseguiu matar, derrubar 1000 filisteus com uma queixada de jumenta fresca. Porém, Sansão perdeu a guerra para quem? Para Dalila, pelo pecado, revelando o seu segredo para Dalila. Ele perdeu a guerra para uma mulher. Mesma coisa foi Davi. Davi matou leão, Davi matou urso. Davi venceu grandes batalhas na sua vida, mas perdeu a sua guerra por causa de uma cobiça com Betseba. Quando ela estava se banhando lá do seu palácio, ele cobiçou Betseba e você sabe toda a história que foi dar. Davi caiu em pecado de adultério. Então observem bem que nós vencemos às vezes grandes gigantes, mas o principal gigante a gente não consegue vencer, que é o pecado. Só vamos vencer o pecado através da presença do Espírito Santo. É aquilo que Paulo falou. Assim, aquele que julga estar firme, cuida-se para que não caia. A Bíblia diz, aquele que está de pé, cuida para que não caia. Porque depois que cai, meus irmãos, meus amados irmãos, dificilmente a gente consegue se levantar. Então, nunca abandone a presença de Deus, tá bom? Da mesma forma, você pode ampliar esse segundo ponto. Vamos partir para o terceiro ponto, mas antes disso, eu vou deixar um link na descrição do vídeo, um esboço sobre Noé, sobre a Arca de Noé, sobre o dilúvio, também com 4 tópicos. Se você achar interessante, vai lá na descrição do vídeo, vai estar aí o link desse vídeo sobre Noé, tá bom? Tem muita lição ali que podemos aprender com Noé. Vamos lá então, vamos então partir para o ponto 3. Ponto 3. O toque da morte. Isso aqui é forte. Uzá tocou onde não deveria tocar. Está lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 6, está escrito. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Olha só, a intenção de Uzá foi boa, porém, pela palavra de Deus, não poderia tocar na arca desta forma. Teria que ser levada pelos varais por 4 homens ou levitas. Está lá em 1 Crônicas 15:15. Tem uma referência sobre isso, fala assim, e os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinha sobre si. Coloquei no final, cuidado onde temos tocado. Nós conhecemos a história que Uzá teve uma boa intenção, porque os bois tropeçaram ali, onde estava carregando a arca da aliança. Então ele toca na arca, na mesma hora Deus fulmina. Ele é morto na mesma hora. Mas espera aí, ele tentou segurar a arca para que a arca não tombasse. A intenção de Uzá foi boa. Só que, irmãos, Deus não volta atrás com a sua palavra. Ou seja, fazia parte das leis, das regras, por assim dizer, da regra que Deus ensinou a Moisés, que a arca tinha que ser levada por levitas, 4 homens, sobre os varais, que ficava sobre as argolas da arca, levando sobre os seus ombros. Então não podia tocar na arca. Então Uzá tocou. Infelizmente ele morreu. Então, ou seja, é aquilo que eu coloquei aqui no final. Cuidado onde temos tocado. Olha só o tópico do ponto 3, o toque da morte. Devemos tomar cuidado onde nós temos tocado. Tem pessoas tocando no ungido de Deus, tem pessoas tocando na palavra de Deus, falando mal, pessoas blasfemando. Cuidado onde você tem tocado. Isso não engloba apenas a palavra de Deus, mas cuidado onde você tem ido. Cuidado onde você tem tocado, onde você tem
você tem convivido, por assim dizer. Isso aqui vai ampliar em muitas das áreas da nossa vida. Então, olha só que interessante, o toque da morte. Cuidado onde nós temos tocado. Vamos partir para o quarto e último ponto, então, desse esboço. Ponto 4. A presença de Deus em minha casa. A arca na casa de Obed trouxe prosperidade em tudo sobre a sua casa. Com isso eu aprendo a importância da presença de Deus em nossas vidas. Em apenas 3 meses, a arca na casa de Obed, tudo foi transformado em sua vida. Deus quer mudar a sua casa, sua família, seus projetos. Porém, o segredo é carregar a presença do Espírito Santo em nossas vidas e tudo prosperará. Olha só a presença de Deus em minha casa. Na casa de Obed-Edom, apenas 3 meses, tudo prosperou em tudo na sua vida e na sua casa por causa da arca que representava a presença de Deus. Então, quando a presença de Deus está na minha casa, na minha vida, pode ter certeza, tudo vai prosperar. Olha a importância da presença de Deus, que é o tema desse esboço. Vamos partir então para a conclusão. Conclusão: não troque a presença de Deus por nada nesta vida. Olha o que diz o salmista, Salmo 51, versículo 11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Amém, meu querido? Deus possa abençoar a tua vida, faça bom uso e aproveite desse esboço, possa ampliar ele, com certeza Deus vai te usar, tá bom? A importância da presença de Deus. Deus abençoe, até o próximo esboço bíblico, claro, se Deus permitir. Um forte abraço, até o próximo vídeo.